Vejamos um exercício. 46.410 foram financiados em 4 prestações mensais sem entrada à taxa de 10% ao mês. Vamos determinar o valor das prestações, o saldo devedor após a segunda prestação, os juros formados na segunda prestação e a amortização na terceira prestação. No item A, vamos determinar o valor das prestações. Na nossa linha de tempo, nós temos as 4 prestações da data 1 até a data 4, o valor financiado de 46.410. A relação entre cada o valor P das parcelas e o 46.410 é dado pelo fator A4 cantoneira 10%. Portanto, 46.410 é igual a P vezes A4 10%. De uma tabela ou de um valor fornecido em prova, 46.410 é igual a P vezes 3,16986. E obtemos o valor da parcela de 14.641. Portanto, 46.410 financiados à taxa de 10% ao mês em 4 parcelas pelo sistema francês, resulta em 4 parcelas de 14.641. No item B, vamos determinar o saldo devedor após a segunda prestação. O saldo devedor após a segunda prestação implica nas 2 prestações restantes. Evidentemente que nós não vamos somar as 2 prestações restantes porque ela contém juros. Para determinar o saldo devedor na data 2, devemos considerar o valor daquelas 2 prestações restantes devidamente descapitalizados ou retirados de juros para a data 2. Observamos aí que as parcelas restantes da data 3 e da data 4 formam uma série que tem início na data 3, uma série de 2 valores que tem início na data 3 e termina na data 4. E o saldo devedor é o valor dessa série na data 2. Portanto, o saldo devedor das 2 amortizações restantes é dado pelo 14.641 vezes A2 cantoneira 10%. O fator A2 cantoneira 10% vai ser dado em tabela e o saldo devedor vai ser 25.410. Na letra C, nós temos os juros na segunda prestação. A segunda prestação de 14.641 tem uma parte de capital, que é a amortização, e uma parte de juros. Os juros na segunda prestação é calculado através do saldo devedor após o pagamento da primeira. O saldo devedor, portanto, vezes 1% vai dar os juros na segunda. Os juros na segunda vai ser 10% de 14.641 vezes A3 cantoneira 10%. Lembrando que o saldo devedor após a data 1, eu tenho que considerar as 3 parcelas restantes. Portanto, através do fator A3 cantoneira 10%, obtenho juros de 10% de 36.410 e os juros na data 2 de 3.641. Se eu quiser calcular qual é a amortização paga na data 2, basta subtrair da prestação paga 14.641 os juros pagos de 3.641. Na letra D, vamos determinar a amortização na segunda prestação. A amortização é a redução do saldo devedor na segunda prestação. É uma forma de cálculo. Como calcular a amortização na data 2? É o que eu devia após o pagamento na data 1 e o que eu passei a dever após o pagamento na data 2. Portanto, uma diferença de 2 saldos devedores. O saldo devedor na data 1 menos o saldo devedor na data 2 resulta no que eu paguei de capital na data 2. Portanto, a amortização na data 2 será 14.641 vezes A3 cantoneira 10%, as 3 prestações restantes, menos 14.641 vezes A2 cantoneira 10%, as 2 prestações restantes. Temos os 2 saldos devedores, 36.461 é o saldo devedor após o pagamento da parcela 1,
25.461 é o saldo devedor após o pagamento na data 2. A diferença é a amortização na data 2 de 11.000. Vamos efetuar agora a evolução na linha de tempo de todos os valores obtidos. Nós temos as 4 parcelas de 14.641 e o saldo devedor após a data 0 de 46.410. Vamos colocar os juros e as amortizações. Os juros, na primeira parcela, é 10% de 46.410. Ao pagar, então, a primeira parcela de 14.641, estou pagando juros de 4.641, o que me faz pagar 10.000 de amortização na data 1. Isso faz com que o saldo devedor de 46.410 se reduza para 36.410. Esse saldo devedor vai gerar os juros na prestação 2, ou seja, 10% de 36.410 é 3.641. Ao pagar a segunda parcela de 14.641, estou pagando juros de 3.641 e o que sobra para amortizar? 11.000. Esse valor de 11.000 significa a redução do saldo devedor de 36.410 para 25.410. Observe que a diferença entre o saldo devedor após a data 1, de 36.410, e o saldo devedor da data 2, 25.410, é exatamente a amortização paga na data 2 de 11.000. O saldo devedor de 25.410 após a data 2 gera juros de 2.541 que serão pagos na data 3, que subtraídos da prestação de 14.641 resulta na amortização de 12.100. Observe que essa amortização de 12.100 é exatamente a redução do saldo devedor de 25.410 para 13.310. Essa amortização de 12.310 faz a redução do saldo devedor, portanto. O saldo devedor de 13.310 gera juros na última data 4, de 1.331. Como eu vou pagar a última parcela de 4.641, ao pagar 1.331 de juros, ainda me sobra 13.310 para amortizar o capital, que é exatamente o saldo devedor após o pagamento da data 3, o que resulta no saldo devedor 0. É importante observar, então, que a amortização em cada data, a amortização na data 1, que é de 10.000, acumulada em 10% a cada período, resulta nas amortizações seguintes. Podemos obter também as amortizações através da diferença entre o valor da prestação e os juros pagos. A primeira parcela de 14.641 menos juros de 4.641 resulta na amortização de 10.000. A segunda parcela de 14.641 menos os juros de 3.641 resulta na amortização de 11.000. A terceira parcela de 14.641 menos os juros de 2.541 resulta na terceira amortização de 12.100. E a última parcela de 14.641 menos os juros de 1.331 resulta na amortização de 13.310. Podemos observar também que a diferença entre os saldos devedores resulta nas amortizações. O saldo devedor após a data 0, de 46.410, menos o saldo devedor após a data 1, 36.410, resulta na amortização na data 1 de 10.000. O saldo devedor de 36.410 na data 1, menos o saldo devedor de 25.410 após a data 2, resulta no que foi pago, amortizado na data 2, 11.000. A amortização na data 2 de 25.410, menos o saldo devedor na data 2 de 25.410, menos o saldo devedor de 13.310 na data 3, resulta
na amortização paga de 12.100. E, finalmente, a última amortização é exatamente o saldo devedor após a penúltima data.